Nossa vida, nós passamos por dificuldades, tribulações, e muitas vezes nos sentimos sozinhos, sem rumo. Mas podemos passar por tudo isso de maneira diferente se conhecemos Jesus. Esse é o tempo de paz. Louvor, palavra, celebração, fé, consagração, compromisso, liberdade, comunhão, esperança. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo Renê Bastos. Muito bem, para você que está ligado conosco, hoje no programa Tempo de Paz, nós vamos falar sobre alvos na vida. Bom, é da compreensão de todos nós que o ano ele tem as 4 estações. E cada uma dessas estações precisa ter o seu tempo para que se cumpra o seu propósito. E assim também nós devemos ter projetos na nossa vida para que se cumpra propósitos. E normalmente, quando nós temos um projeto que está alinhado com o projeto de Deus, as coisas parecem que fluem melhor. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho tido assim oportunidades tremendas de viver um tempo muito especial na minha vida. Eu ouso falar que eu vivo hoje o melhor momento da minha vida, face ao longo dos anos e como a gente vem vivendo e administrando tudo que ocorre à nossa volta. Isso é maravilhoso, isso de certa forma nos proporciona um amadurecimento, um avanço, um crescimento. E baseado num texto em Filipenses no capítulo 3, versículo 14, o texto diz assim, eu vou ler para você: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Afirmativa do apóstolo Paulo aos Filipenses: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus. E interessante é nós observarmos que nós somos desafiados a olharmos para o alvo, para o nosso alvo e poder, de uma forma afirmativa, liberarmos uma palavra profética de que estaremos alcançando esse alvo. E isso requer um certo cuidado, uma certa disciplina. Todos nós precisamos ter sonhos para que possamos realizar sonhos. Precisamos de projetos para que se concretize projetos na vida. Então hoje eu quero destacar aqui no programa Tempo de Paz, eu quero falar sobre alvos na vida. E a pergunta seria, será que você já conseguiu alcançar os objetivos na sua vida? Será que você já conquistou áreas da sua vida que estão aí em pauta no dia a dia, estabelecendo-se como um vencedor, erguendo pilares que são fundamentais e importantes para o nosso sucesso? É interessante que cada um de nós façamos um balanço pessoal daquilo que temos alcançado ou daquilo que ainda temos como meta para alcançarmos. Aquilo que está diante de nossos olhos, aquilo que está diante de nós, e nós possamos sim, de uma maneira profética, disciplinada, equilibrada, podermos alcançar esses objetivos, olharmos para aquilo que ainda está no espiritual e vermos saltarmos diante dos nossos olhos como uma conquista, tornando assim algo físico. Há um texto em Provérbios, que é Provérbios 16, versículo 1, versículo 3, e também no capítulo 19 de Provérbios, que diz que o coração do homem ele é enganoso, que nós precisamos fazer projetos que estejam alinhados aos projetos de Deus. Porque muitos são os planos dos homens, é o que está escrito lá. Mas o que se cumpre na nossa vida, na verdade, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus, especialmente quando nós estamos alinhados com Deus. Então, um grande desafio para nós é buscarmos alvos alinhados com os projetos de Deus. Eu não sei se você já pensou nisso, mas é uma oportunidade para que possamos juntos fazermos uma reflexão nessa direção. Eu quero deixar aqui sugestões de alguns alvos que nós precisamos ter no Senhor, que são importantes para que tenhamos base na nossa vida, para que tenhamos fundamento na palavra de Deus. Muito importante essa reflexão.
O primeiro alvo que eu penso que nós precisamos alcançar na nossa vida, na questão que precisamos alinhar como um projeto, como um método de vida, como um estilo de vida, é nós termos os nossos alvos nas questões físicas, questões humanas. Então, todos nós precisamos e muito cuidarmos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor disse que nós somos a morada de Deus e para isso nós somos desafiados a fazer uma alimentação correta, nos preocuparmos com aquilo que comemos, deve ser algo bem relevante para a nossa saúde, e também nos preocuparmos com os nossos aspectos externos, ou seja, o cuidado que precisamos ter na questão da nossa saúde, especialmente no que diz respeito a um descanso, um tempo de descanso, termos o nosso período, né, da noite para dormirmos tranquilamente. Alguns afirmam que o tempo de descanso satisfatório para o ser humano é de 6 a 8 horas, dependendo da pessoa. Então, uma coisa que nós precisamos nos preocuparmos para que possamos ter sucesso, para que possamos triunfar naquilo que estamos fazendo. Então, se preocupe com isso, tenha alvos para você ter uma vida física saudável, que você possa descansar. Um outro aspecto muito interessante é a questão mental, porque a gente precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa mente. Então, o que alimenta a nossa mente de coisas boas, de coisas favoráveis, de coisas bacanas, são os nossos pensamentos. Nós precisamos verdadeiramente nos preocuparmos naquilo que estamos pensando, em que direção nós estamos fazendo reflexão. Mas isso tem muito a ver com o que nos alimentamos. Então, uma boa leitura certamente contribuirá e muito para uma reflexão sadia, para que tenhamos pensamentos sadios. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, termos os pensamentos de Cristo. Então, nós precisamos ter uma saúde mental saudável no Senhor, nos alimentarmos com as coisas que vêm do alto, aquelas que levantam, né, a nossa autoestima, aquela que nos joga para cima. Então, alvos que precisamos ter na questão física, na questão mental. Uma outra sugestão aqui, sem dúvida nenhuma, não poderia deixar de fora, que é a questão dos nossos alvos espirituais. Todos nós somos seres espirituais e nós precisamos e muito nos alimentarmos. E para tanto nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus, uma vida de oração, um estudo da palavra, nos tornarmos pessoas que nos relacionamos e estejamos inseridos no corpo de Cristo, para que haja edificação, não só da nossa própria vida, mas que também todos nós possamos contribuir com aquilo que o Senhor tem nos dado para a edificação da igreja, para o engrandecimento do reino. Falei dos alvos físicos, falei da questão mental, nosso alvo mental, né? A nossa mente deve ser a mente de Cristo. Falei da questão aqui espiritual. Uma outra sugestão eu diria que seria família. Já percebeu que nós precisamos e muito melhorar o nosso relacionamento em família? Seja com os nossos filhos, sejam com os nossos irmãos, sejam com os nossos cônjuges. Eu costumo falar que relacionamento se constrói. Então nós somos desafiados sim a termos como alvo coisas que estão ali na frente, que nós precisamos alcançar, é o relacionamento com a nossa família. Não tão diferente assim nas questões também sociais. Nós somos seres sociais, nós vivemos em comunidade. Isso é inerente do homem, então nós precisamos também desse relacionamento acerca de amizade, termos, acima de tudo, carisma e, sem dúvida alguma, nos tornarmos pessoas que possamos ajuntar. Vimos a criar pontes
alguém aí, chama-se hoje nas ministrações de autoestima e até mesmo nas questões de marketing, quando se fala alguma coisa acerca do crescimento, chama-se de network, que nada mais é do que relacionamento. Então, uma pessoa que tem algo em si, mas não se relaciona, ela negligencia isso. Então, que você possa ser uma pessoa que tenha relacionamento. Pratique aí esse network, né? Tenha uma vida de relacionamento. Liga para alguém que você ama, receba a ligação dessa pessoa, porque certamente é o princípio da semeadura, que quando você semeia, você colhe. E isso vai ampliando a sua rede de relacionamento. Bom, alvos na questão profissional. Todos nós somos desafiados a crescermos. Sejamos, nós hoje prestando serviço para alguém, sejamos consultores, tenhamos vínculo empregatício, ou até mesmo somos patrões, somos administradores de empresa. Bom, isso não importa. O mais importante aqui é nós termos relacionamentos depois disso, um relacionamento saudável, termos excelência no que fazemos. Então a nossa vida profissional, ela exige muito de nós e sem dúvida alguma exige excelência no que fazemos, que você tenha como alvo para a sua vida se tornar um excelente consultor de empresa, um excelente empresário, um excelente funcionário, enfim, que a sua vida profissional ela seja de excelência. Já falei algumas coisas aqui. Eu quero te falar mais um alvo para você, que é a questão administrativa. Você já ouviu falar alguma vez que tempo é dinheiro e que dinheiro compra tempo? Existem coisas que nós precisamos administrar na nossa vida. Chama-se tempo, porque quem faz o tempo somos nós. E nós já sabemos que para tudo nós encontramos tempo. Encontramos tempo para estudar, encontramos tempo para nos relacionar, encontramos tempo para trabalhar, enfim, tempo nós temos que administrar bem o nosso tempo. Nos envolvermos com coisas produtivas. Não perca tempo com aquilo que não vai edificar, aquilo que não vai trazer ou promover crescimento para a sua vida. Mesma forma que você administra a sua vida financeira. É um outro alvo. Se você administra mal a sua vida financeira, a sua vida também será muito mal nessa área. Então, administrar a vida financeira é muito importante. Saber quanto que você ganha, ter o seu orçamento, ter o seu balanço de gastos, as suas entradas, as suas saídas e ainda, diga-se de passagem, em meio a tudo isso você defender um valor lá, um percentual da sua receita para que você tenha um investimento em lazer que é muito importante para nós, que sem dúvida nenhuma entra num outro ponto muito forte, que é a questão das emoções. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. Esse é um outro alvo que você precisa cuidar da sua vida. Ou seja, a sua saúde emocional, equilíbrio naquilo que você está fazendo, cura da alma. Nós precisamos, sem dúvida alguma, nos tornarmos vigilantes nesses alvos. Eu espero ter contribuído com você com esses alvos que eu falei aqui. Posso repetir para você. Falei sobre a questão física, cuidar do corpo, a prática de esporte. Falei sobre a questão mental, pensamentos, boas leituras. Falei da questão espiritual, relacionamento com Deus e, sem dúvida nenhuma, também relacionando-se com Deus, você será capacitado por Ele mesmo para cuidar de outras áreas da sua vida, como eu citei aqui, família, vida social, vida profissional, administrar seu tempo, administrar a sua vida financeira, a sua saúde emocional, foi um dos pontos que eu falei, a nossa saúde emocional, o equilíbrio, a cura da nossa alma e também, sem dúvida alguma, existem tantos outros
alvos que nós podemos sim pensarmos, né? E desenvolver na nossa vida. Não se esqueça de uma coisa: tudo que façamos com um pensamento de restituição. Não deixe nada do seu passado te acusar hoje, mas saiba reconhecer o seu erro e dirigir-se a uma pessoa que provavelmente você tenha, provocado algum dano para a vida dela de alguma dessas formas aí. Seja emocional, seja física, seja moral, não sei, seja financeira. É isso. Que você tenha enriquecido-se muito neste dia com essa palavra. Esse é o programa Tempo de Paz e a minha oração é que você tenha sido muitíssimo abençoado. Até a próxima vez, em nome de Jesus. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo René Bastos. Estamos aqui com Denis Ribeiro e eu gostaria de saber, Denis, o que muda no relacionamento família quando tem Deus como base? Deus é o princípio de todas as coisas, né? Ele que nos conduz a nós tornarmos boas pessoas, bons maridos, bom esposo, bom irmão. Então, um relacionamento com Deus na frente, a gente consegue todas as coisas. Isso acrescenta muito na nossa vida. Diferente quando a gente é do mundo, que a gente não para, não pensa, não faz nada. E hoje, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente sempre primeiro tem que colocar Deus na frente. Então, eu acho que é o primordial. Nosso alvo sempre será Deus, entendeu? Quando você casou, você já conhecia Jesus? Foi assim, no princípio da minha conversão, eu estava acabando de chegar para a igreja e comecei um relacionamento e praticamente eu já estava conhecendo, entendeu? Então depois, quando eu casei, eu já tinha conhecido Deus. Então, tudo começou já com uma base como Jesus, né? Muito obrigada. Grazi Ferreira, da tribo de Gade, para o É Tempo de Paz. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo René Bastos. Estamos aqui com a Níniver Teles e eu gostaria de saber, Níniver, o que muda no relacionamento família quando temos Deus como base? Muda tudo por completo, né? Na verdade, a gente passa por experiências na dificuldade, na alegria e, conforme a gente diz, no casamento e na tristeza. Mas com Deus na frente, no nosso relacionamento, tudo é de forma muito diferente. A gente tem mais um certo ponto de vista totalmente diferente do que a gente tinha antes. A gente reverte muitas as histórias, repensa muito, começa a conversar mais e a entender da melhor forma e a desistir, que é a palavra-chave, acho que qualquer relacionamento, a gente deixa um pouco para trás. E Deus é um Deus tão poderoso que Ele é capaz e Ele faz de restaurar toda a união, toda a família, todo o relacionamento, por mais difícil que ele seja, né? Por toda a dificuldade que a gente passa, a gente nunca desiste. Quando você casou, você já conhecia Jesus? Não, meu marido se converteu primeiro, eu tive uma certa dificuldade, né, no início, não queria aceitar, né, um pouco a mudança, mas hoje meu filho tem 13 anos e com 2 meses dele eu me converti e estou na presença de Jesus até hoje. Muito obrigada. Grazi Ferreira, da Igreja Tribo de Gade, para Tempo de Paz. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo René Bastos. Estamos aqui com a pastora Juliana Córdova e gostaria de saber, pastora, como e quando conheceu a Jesus? Olha, a gente passou por uns momentos de dificuldade, né? Nós tivemos uma secretária lá na nossa casa e nesse período ela não falava nada. Quando a gente precisou, eu fui procurá-la. Ela falou assim, eu vou orar por vocês. Aí a gente pediu para arrumar um pastor para nos acompanhar. Ela arrumou. Só que chegou um momento que a gente sentiu a necessidade de estar dentro de um templo, em comunhão com os irmãos mesmo. Tem já 7 anos da nossa conversão. Estamos aqui firmes na presença, não é fácil. A gente é uma busca constante, está matando mesmo, mortificando a carne para virarmos templos do Espírito Santo. E depois que a gente nos convertemos, estamos até hoje no caminho, na busca. E como veio o chamado para pastora? Olha,
já deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos que o nosso apóstolo falou que a gente tinha esse chamado. No primeiro momento foi um susto, falei assim, nossa, que responsabilidade. Aí, com o passar do tempo, nós fomos amadurecendo, né? A gente começou a estudar, a buscar, fizemos a faculdade de teologia, até que veio o culto, né, para fazer a autorização, a consagração dos pastores. E estamos aí. Não é fácil, mas a gente está amadurecendo e crescendo sempre na presença. Vale a pena seguir uma vida em Cristo? Muito, muito. Eu não troco a vida de hoje que eu levo pela vida que eu levava antigamente. Porque a gente vive no mundo, a gente já vive embaixo dos pés de Satanás. E quando a gente conhece a Cristo, os ataques aumentam. Só que é aí que está o X da questão, onde a gente está ali buscando sempre a presença, está sempre face a face com Ele, nos momentos de oração, nos momentos de jejum, nos momentos de culto e o a sós mesmo, que vale muito a pena. Muito obrigada. Grazi Ferreira, da tribo de Gade, para o Tempo de Paz. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo Renê Bastos. Estamos aqui com a pastora Isaura Sertori. E, pastora, acabamos de passar por um mover muito grande do Espírito Santo aqui na nossa igreja. Eu gostaria de saber qual foi a sua experiência mais marcante com Deus. Muitas experiências, né, a gente acaba tendo ao longo da caminhada com o Senhor. Mas eu acho que as experiências mais marcantes que eu já tive com Deus é orar por alguém e aquela pessoa aceitar Jesus. Essa é a experiência mais marcante, porque nós sabemos que o nosso maior tesouro é a eternidade. Então, quando alguém se rende aos pés de Cristo, para mim essa é a maior experiência que nós como cristãos podemos ter. É quando alguém se rende aos pés do Senhor através da nossa vida. Amém. Muito obrigada. Grazi Ferreira, da tribo de Gade, para Tempo de Paz. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo Renê Bastos.
Programa Tempo de Paz, com o apóstolo René Bastos. Eu não sei como que Deus vai fazer, porque a gente pensa de uma maneira, Deus faz do jeito que Ele quer fazer, né? Mas eu quero carinhosamente convidar aqui uma pessoa que eu aprendi a amar. Quero convidar o pastor Cadu. Vem aqui, pastor Cadu, suba aqui. Vamos oracionar o Senhor pela vida dele. Ele está acompanhado, né, de algumas pessoas aqui que veio com ele, a família, a esposa, a filha. Tem alguns discípulos com ele. Ele vai estar falando com a igreja. Amém? Fala comigo assim, com todo amor. Diga comigo assim: Pastor Cadu, fique à vontade no nosso meio. Diga: o Senhor está na casa de Deus. Diga: somos uma só igreja com vários endereços. Diga: o Senhor está na sua igreja. Fala para ele. Amém? Então vamos oracionar mais uma vez bem forte no nome de Jesus. Queridos, quero ministrar ao teu coração uma palavra que tem falado poderosamente já ao meu coração, ao coração da igreja da qual nós temos pastoreado, algo que nós temos crido e também já vivenciado. Eu creio que nós precisamos entender qual é o propósito da igreja e qual é a relevância da igreja para os dias atuais. Nós estamos entendendo que Deus está nos trazendo para um movimento chamado movimento fundamentado no apostolado, no qual o apóstolo René, juntamente com o Ministério dos 5, com os pastores, com os 10, com os evangelistas, nós saímos para poder manifestar o amor e a grandeza de Deus aonde quer que nós possamos estar ou até mesmo ir. Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor em João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 5. Se você encontrou, coloque de pé, por favor. Vamos ler juntos. Vamos ler também a parte do 4. Então, o Evangelho de João, a partir do versículo 4. João 1, 4 e 5. Amém? Quem encontrou fala assim: Pastor, você está bonito. Olha aí, ninguém acredita nisso, rapaz. Eu vou encontrar uma comunidade tão profética que eles vão falar isso profetizando a minha vida. Amém. Achamos? A vida estava nele e a vida, vamos lá? A vida estava nele e a vida era a luz, resplandece e as trevas não prevalecem contra ela. Vamos lá, vamos ler os 5 juntos? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Qual é a maior? A luz ou as trevas? Uau, fala comigo assim, uau. A luz é maior do que as trevas. Qual o ambiente que a luz precisa estar para ser manifesta? Qual ambiente? O ambiente escuro, o ambiente das trevas. Então, onde nós temos um ambiente de trevas, nós temos um lugar propício para que a luz possa. Então, você que sabe, fala para o irmão que está ao seu lado, fala no ouvidinho dele assim. Isso, fala assim. Para que a luz possa. Fala assim, uau. Então, todo o ambiente de trevas é uma oportunidade para que você resplandeça. Amém? Você entendeu isso? Amém? Jesus é a luz, correto? Mas ele diz que todos aqueles que o amam, seguem, aqueles que são seus discípulos, nós também somos comparados a quem? A luz. Então, se Jesus é a luz, se Jesus está em mim,
Se Jesus está em você, a luz está em mim, a luz está em você, então quer dizer que aonde eu estiver, Ele está comigo. Hein, gente? Jesus. Então quer dizer que você precisa funcionar bem no ambiente de trevas. Isso é a mão do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós damos graças por este povo, por essa comunidade, por essa catedral do avivamento. Nós te louvamos e adoramos porque sabemos que o Senhor tem sido bom para com o teu povo. O Senhor nos tem surpreendido, o Senhor nos tem amado em Cristo Jesus. E o Senhor tem enriquecido a tua igreja, a tua noiva, Senhor Deus, com as riquezas da tua glória. Mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar ao nosso espírito de maneira tal que nós sejamos totalmente transformados por tua palavra, ao ponto de que nós sejamos, ó Deus eterno, exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser, como sal e luz na terra, e que a tua igreja neste lugar e a partir deste lugar seja resplandecente, e aonde quer que ela esteja, Senhor Deus, novidades de vida, Senhor Deus, aconteça. Pessoas sejam tocadas, pessoas sejam transformadas, porque a igreja do Senhor, Deus, está neste lugar. Portanto, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Pai, esteja sobre nós, ministrando ao nosso coração, e nos fazendo entender e discernir o querer e os propósitos do coração do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e abençoamos os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você puder, só se você puder, eu me sinto um pouquinho mais em casa. Nós somos uma igreja, o apóstolo esteve lá, nós somos uma igreja de Joinville. Então, geralmente eu falo assim, se você puder, dá um abraço na pessoa que está ao seu lado e um beijo na testa. Amém? Se você puder dar um beijinho na testa, fique à vontade. Amém, queridos? Ai, que coisa bacana. A igreja está vivendo o melhor dos seus dias. A igreja está vivendo um tempo totalmente profético. Nós estamos vivendo um local no qual eu e você fomos colocados para poder fazer a diferença no mundo. Nós entendemos a igreja não uma igreja amedrontada, não uma igreja com medo do pecado, não uma igreja recuada, mas nós entendemos a igreja avante. A igreja que não retrocede, mas a igreja que avança. E a igreja, quando ela avança no nome do Senhor. E se ela avança no nome do Senhor, quem é que pode contra nós? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou melhor, se Deus é por você, quem será contra você? Então nós entendemos que nós vivemos os melhores dos dias. Ainda que você, ao assistir um telejornal, você abrir um jornal, ou você conversar com o seu vizinho, ou você, como nós estávamos falando hoje, né, com o pastor de jovens, qual o nome dele? O Antônio, estávamos conversando com o Antônio, e o Antônio falávamos sobre Rio de Janeiro, e falávamos sobre Macaé, e falávamos a respeito de Macaé, que Macaé se tornou uma cidade muito violenta. É onde é quase difícil você encontrar uma pessoa que não tem uma história de um assalto, ou coisa pior do que essa. Ainda que essas coisas todas chegam aos nossos ouvidos, ainda que ao ouvir todas essas coisas pensemos nós, poxa, o mundo está mal, o mundo está acabando, mas eu quero te dizer o seguinte, o meu e o seu olhar como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa entender que nós estamos vivendo o melhor dos nossos dias. Como assim, pastor? Porque a igreja não pode mais ficar intocada, mas a igreja precisa dar um espetáculo. Peraí, o que é isso? Não estou falando de um show, mas um espetáculo que é um espetáculo do mesmo que, por exemplo, todos os mártires cristãos deram um espetáculo. Como eles deram um espetáculo? Quando, por amar a Jesus Cristo, foram colocados em meio de plateias, em meio de como é que chama aquele dos gladiadores, em meio das arenas.
que ali foram mortos, dilacerados. Então é esse espetáculo, pastor, porque espetáculos eles estão morrendo porque eles não negaram Jesus. Porque mesmo em face à morte, a única expressão que se ouvia dos seus lábios, ou a expressão nos seus rostos, era o quanto eles amavam a Jesus Cristo. Porque eles entenderam que morrer é lucro. Porque eles entenderam que nem a morte pode deter aquele que está em Cristo Jesus. Então, aí você fala assim: poxa, pastor, que coisa incrível, isso aconteceu há tanto tempo atrás. Não, isso está acontecendo, por exemplo, no meio do povo muçulmano. Isso está acontecendo, por exemplo, no meio de lugares onde o Evangelho não tem a liberdade de se anunciar e viver como nós temos aqui no Brasil. Em todos esses lugares, pessoas estão testemunhando a fé, morrendo por Jesus Cristo. Agora, por que morrem? Porque eles encontraram a razão pela qual eles vivem. Eles vivem Cristo e vivem por Cristo Jesus. Portanto, uma vez que eu encontrei Cristo ou fui encontrado por Cristo, eu já tenho tudo. E é tão incrível isso, porque nós precisamos entender algumas outras verdades, como por exemplo, na maioria das vezes, a igreja está correndo atrás das bênçãos. Mas o Senhor Jesus Cristo falou para que eu e você pudéssemos buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino, a sua justiça. E se nós assim fizermos, o que vai acontecer? Qual é a consequência de buscar o reino e a justiça em primeiro lugar? As demais coisas. Quais são as demais coisas? Quais são as demais coisas? Fala assim, as bênçãos. Fala assim, as bênçãos. Vão acompanhar você. Ah não, você fica mais entusiasta por isso, porque as bênçãos é que acompanham você. Não é você que anda atrás da bênção, é a bênção que vai atrás de você. Olha que coisa incrível. Posso fazer um teatro? Posso ou não posso? Posso? Pode, vem cá, pode. A Polly, quando ela não entendia o propósito do Evangelho, ela era aquela moça que vinha à igreja só para poder buscar a bênção. E geralmente acontecia assim: nós estamos aqui pregando e na hora que a gente chama a pessoa para o altar, não que isso não possa acontecer, tá? Aí, porra, a primeira pessoa está no altar, a Polly. E geralmente a Polly, ela estaria como? Orando, orando, descabelando, desesperada. E ela falava o que com o Senhor? Me dá a minha bênção. Então ela vinha para sempre pedir o Senhor para que pudesse lhe entregar a bênção. Fala uma bênção aí, uma qualquer. A juventude libera. Não, mas você é profeta mesmo. Eu estou falando assim. Eu estou falando. Amém. É porque você já está dando um propósito. Mas eu quero te dizer o seguinte: aquela bênção pessoal, uma bênção pessoal. Uma casa. Então você vai ser a casa. Vem cá. Isso, você vai ser a casa. Então é a casa. Me fala uma outra bênção, por favor. Outra bênção. O senhor, fala para mim. Tá, não sou eu, cara. Vem para cá. Mais uma bênção. Casa, carro. Outra bênção aí. Uma cura. Vem cá. Isso é a cura. Então veja, nesse ambiente, a Polly está orando por uma casa, orando por um carro e orando por uma cura. Vocês não precisa subir aqui não, só fica. Se você está atrás um pouco. É como se eu estivesse orando como pastor e falasse assim com ela assim: toma o seu carro, toma a sua casa e toma a sua cura. Ela recebe a bênção, está vendo? Ela recebeu a bênção, recebeu ou não recebeu? Isso é bom? É ou não é? Mas Jesus disse que melhor é dar. Como é que foi mesmo? Melhor é. Como é que é? Não entendi. Melhor é? Agora, olha a dinâmica da igreja, que se move debaixo do manto apostólico, e se move através da ativação profética. A Polly precisa de todas essas coisas. Mas a Polly agora se volta para lá, para a comunidade.
agora ela tem Jesus com ela, ele é luz. E ela vai andar no meio da comunidade. Ela para ali com o Antônio. Antônio aqui. Para com o Antônio. E agora ela vai profetizar na vida do Antônio. Está pregando Jesus com o Antônio. Está tocando no Antônio. Está falando com o Antônio. Aí você vai encostar com a Fernanda. Está ministrando com a Fernanda. E de repente, vai andando até o final. De repente, a cura corre atrás dela. A cura chegou para ela. De repente, a casa corre atrás dela. E de repente, o carro corre atrás dela. É isso. Veja, mas ela está fazendo porque ela está vivendo um propósito. Ela é uma igreja. Ela está anunciando Jesus para todas as pessoas. Veja, ela ainda não tem a casa, mas ela anuncia Jesus. Perceba, ela ainda não foi curada, mas ela está anunciando Jesus. Ela ainda não tem um carro, ela estava de bicicleta, mas ela está anunciando Jesus. Mas pelo simples fato dela andar com Cristo, pelo simples fato dela amar a Jesus, o que acontece com ela? As bênçãos estão correndo atrás dela. Ela pensa, qual o modelo de igreja você acha que mais se parece com o coração de Jesus? O primeiro ou o segundo modelo? O primeiro é quando ela está aqui, ó. Só vem para a igreja para pedir a bênção, esquecendo-se que ela é uma bênção. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é o modelo que eu sou a bênção. É um modelo de que eu ando com Jesus, e porque eu ando com Jesus eu tenho todas as coisas, eu sou feliz, eu sou pleno, então onde eu vou, eu manifesto o amor de Jesus. Esse é o segundo modelo. Qual modelo se parece mais com a igreja que Jesus sempre planejou? O primeiro ou o segundo modelo? Fala para mim. O segundo. Alguém acha que é o primeiro modelo? Graças a Deus, né? Senão não tinha passado de libertação, como uma frase tem, né? Mas não tem. Muito obrigado, uma salva de palmas meus aí, meus artistas. O senhor parecia quietinho, só parecia. Essa vida que o senhor deu, eu já vi, essa aí é do céu, né? Meu Deus, esse aí é aquele que roda no mistério. Veja, olha que coisa incrível. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Pedro, onde você deve saber um pouco da vida do apóstolo Pedro. Você deve saber, por exemplo, que ele era vendedor de carro. Não é isso? Não? O que era? Ah, meu Deus, ele era pescador, verdade, ele era pescador. Ele era pescador de peixe. E Jesus chamou ele para pescar o quê? Pescar o quê? Homens. Mas você sabe que Pedro, ele era muito tímido, não é isso? Não era. O Pedro era o que então? Ele falava muito. E Pedro queria aparecer. Pedro queria se mostrar melhor do que os outros discípulos. Não é assim? Então, em todo momento, vinha ele dando pitaco nas coisas de Jesus. Pedro viu muitas coisas que Jesus fez. Mas o mesmo Pedro, mesmo vendo Jesus fazendo tantas coisas, foi o mesmo Pedro que negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. O mesmo Pedro que viu coisas poderosas acontecendo com Jesus. Quando então ele é intimidado por pessoas que dizem a ele: você também é um daqueles que seguiam a Jesus. Ele simplesmente dizia: eu. E quem ficou já? A Bíblia não fala, mas eu acho que já deixou. Na hora que falaram para ele: se você é um deles, eu acho que eu não. Ele disse que não fazia parte e não tinha nada a ver com Jesus. O mesmo Pedro que viu as coisas acontecerem, foi o mesmo Pedro dominado pelo medo. Fala comigo, medo mesmo. Mas um dia, algo poderoso aconteceu na vida de Pedro. Pedro
teve um batismo com o Espírito Santo de Deus. Se tornou uma testemunha poderosa. E esse mesmo Pedro que ora havia negado Jesus por ter medo, esse mesmo Pedro agora se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, e diz a respeito da morte de Pedro, que Pedro chegou a morrer crucificado de cabeça para baixo, por dizer que não era digno de morrer de igual maneira ao seu Senhor. Agora, o que mudou na vida de Pedro? O que foi capaz de transformar uma pessoa, ora medrosa, e agora uma pessoa totalmente corajosa, audaciosa, uma pessoa que fala para milhares de pessoas, e não apenas fala para milhares de pessoas, mas as pessoas se convertem a Jesus Cristo. O que mudou na vida de Pedro? Olha que o seu irmão fala, pergunta ele assim: o que mudou na vida de Pedro? Mas tem que fazer a mãozinha assim. O que mudou na vida de Pedro? Faz com a mãozinha assim. O que mudou na vida de Pedro? Não seja delicado. A pessoa te fez uma pergunta, responda. O que mudou? Responda você. O que mudou na vida de Pedro? Responda. O que você acha que mudou na vida de Pedro? O que você acha que fala? Fala comigo. Fala longe. O que você acha que mudou na vida de Pedro? O que mudou na vida? Por que a atitude de Pedro mudou? Será que o Pedro só apenas pensou melhor? Será que essa atitude de Pedro foi algo que veio de um esforço próprio dele, de mudar? Será que Pedro ele muda porque ele quis mudar, porque ele se esforçou para mudar? O que você acha? Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que muda a vida de alguém? A unção. Fala assim: a unção de Deus. A unção de Deus. A unção do Espírito de Deus. Fala comigo: a unção do Espírito de Deus. Fala com mais vontade: a unção do Espírito de Deus muda uma pessoa. Agora, o que é a unção? A unção é uma pessoa. Epa, pera lá. Sim, a unção é uma pessoa que veio morar dentro de mim e veio morar dentro de você. Pera lá, o que é isso, pastor? Sim, a unção é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que veio morar dentro de mim e que veio morar dentro de você. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então veja, a unção faz a diferença, porque a unção é uma pessoa habitando, morando dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo de Deus veio sobre Pedro, fez morada sobre Pedro, e o Espírito Santo de Deus agora transforma a vida de Pedro, e Pedro agora ele é uma pessoa diferente, ou melhor, ele é outra pessoa, não pelo esforço próprio, mas pelo simples fato dele permitir que o Espírito de Deus o transformasse. Não é pelo pensamento positivo, não é por uma palavra que ele determina ser agora melhor do que ele fora, mas agora é porque o próprio Deus veio habitar dentro dele, veio fazer morada dentro dele, e porque ele reside dentro dele, o próprio Deus vem mudar a mente, as posturas, o falar, o enxergar, tudo a respeito de Pedro. Então Pedro já não é mais medroso, Pedro agora ele é corajoso. Pedro agora ele tem a lembrança das coisas vividas com Jesus, enquanto o Espírito ainda não estava dentro dele, mas agora Pedro começa a escrever uma história de um testemunho poderoso. Olha, veja, se quando a gente for para o céu e conversarmos com Pedro, você pode perguntar para ele assim: Pedro, fala para mim, me explica como foi que aconteceu que a sua sombra curava as pessoas. Olha comigo assim: meu Deus, pode ser muito louco. Fala para a pessoa assim: isso é louco. Eu não me lembro se tem algum relato na Bíblia que diz que a sombra de Jesus curava alguém. Tem, apóstolo? Que a sombra de Jesus está curando alguém? Tem?
Eu não me lembro. Pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque em João 14, Jesus fala assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras ainda maiores, não, fala comigo assim, fala, uau, fala comigo, uau, isso é muito legal. Agora, perceba, o que é o cristianismo? Qual é o plano de Deus para mim e para você? Deus escolheu habitar em mim e em você. Deus escolheu se hospedar dentro da casa que sou eu e você. Quando nós temos a casa de paz, ela não apenas ela fala do simbolismo natural de uma casa que acolhe o semeador, mas quando nós estamos falando da casa de paz, nós estamos falando de indivíduos, de pessoas que aceitam a Jesus, e aonde Jesus ele vem habitar, morar dentro dessa pessoa através do Espírito Santo de Deus. Porque somente uma casa que tem a presença de Jesus é uma casa que verdadeiramente vai viver uma vida de plena alegria. A gente pode pensar: eu estou abrindo a porta da minha casa para que o semeador da paz chegue. Sim, essa casa física. Você que abriu a sua casa, então chegou o semeador da paz. Aquele semeador da paz, ele ministrou a palavra sobre você, ele orou sobre você, ele orou sobre a sua família. Em cada momento que ele fazia isso, ele te entregava uma chave. Teve um dia lá que ele falou sobre salvação, e aquele dia que você entregou seu coração para Jesus, o que aconteceu? A casa, que é você, o Espírito Santo vai morar dentro de você. Isso é incrível. Glória a Deus. E quando o Espírito passa a morar dentro de você, o que acontece na vida de alguém que Jesus está dentro dele? Quem foi transformado por Jesus aqui? Deixa eu ver. Amém. Quem quer me dar um testemunho rápido? Um minutinho. Como você era antes e como você é agora. Quem quer falar para mim? Eu vou pegar aqui. É Silvana? Juliana, ela baixou a cabeça assim, é essas que eu gosto de pegar. Quem era você antes de conhecer Jesus? Eu era uma pessoa bem depressiva. Ela era uma pessoa depressiva. Uma casa onde Jesus não mora, habita uma depressão. Pode habitar um monte de traumas dentro do coração de uma pessoa que não tem Jesus. Porque a vida machucou demais essa pessoa. Essa pessoa ela pode ficar muito entristecida. E como foi que Jesus entrou na sua vida? Foi através de um problema familiar que nós estávamos passando. A gente tinha uma secretária, que era missionária. Ela comigo falando, nunca tinha falado de Jesus pra gente. E como a gente passa por esse problema, eu fui a ela nos levou o pastor na nossa casa. Ele ficou ministrando. Há algum tempo eu senti necessidade de estar dentro de uma igreja. Aí eu lembrei da pastora Ana, fez faculdade comigo, em contato com a fala comigo igual. Então o pastor faz uma casa de paz em sua casa. Ele foi dentro da sua casa. Foi isso? Começou a falar de amor de Jesus com você. Agora veja a igreja. Através de uma missionária. A missionária era secretária. Veja que coisa incrível, a igreja estava dentro do consultório. E a igreja que ali estava, e que você passava tanto desapercebida da igreja, mas um dia que a necessidade falou mais alto. Problema. O dia que parece que não tem mais jeito. O dia que parece que acabou a esperança. Naquele dia em que a gente fala assim, meu Deus. Aí quem que estava lá, quem que estava no consultório dela? A igreja. A igreja disfarçada de secretária. A igreja disfarçada de secretária estava dentro do consultório. E quando então ela se vê totalmente necessitada de encontrar a vida,
a igreja manifesta. A igreja prega. E a igreja aponta. E a igreja coloca ela em contato com outros da família. Enquanto então, aonde que está a Juliana? A Juliana está na tribo de Gad, porque ela conhecia a pastora Ana. Foi isso, pastor? E a pastora Ana, então, vai ministrar no coração dela, e hoje você está mais depressiva, é isso? Meu Deus, fala comigo assim, meu Deus! Ela está curada. Você podia dar uma salva de palmas para Jesus? Ela está curada. Meu irmão, minha irmã, toda novidade de vida se processa em mim, em você e em nós, quando Jesus mora dentro da gente. Não é uma situação de eu ir à igreja, é uma situação de me tornar a igreja. E uma coisa tão incrível, que todos aqueles que recebem do Cristo, recebem da paz, eles são chamados a serem aqueles que vão compartilhar das mesmas coisas. Veja, agora a pastora Juliana, se ela encontra alguém passando por um processo de depressão, ou por alguém com um problema familiar, ela tem uma autoridade para chegar diante dessas pessoas e dizer para elas assim: eu sei o que você está passando. Como assim? Eu já passei por isso. É mesmo? O que aconteceu na sua vida? Eu conheci uma pessoa. Uau! Você pode me apresentar essa pessoa? Ah, só se for agora. E aonde que ele está? Aqui. Cadê? Só está eu e a Juliana conversando. Cadê? O nome dele é Jesus. Preciso te apresentar Jesus. Jesus mudou minha história, porque Jesus morreu por mim, para que eu pudesse ter uma vida plena e abundante. Você está entendendo isso? Então essa igreja disfarçada de secretária, essa igreja disfarçada de policial, essa igreja disfarçada de dona de casa, essa igreja disfarçada de apóstolo, essa igreja disfarçada de quê? De professora. Fala, me ajuda aí. Essa igreja disfarçada de estudante, psicólogo, médico, advogado, barbeiro, guarda municipal. Vai mais, gente. Manifesta, igreja, vai. Vendedora, salgadeira. Meu Deus, a igreja é salgadeira. Não, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não sei se você vai ficar espantado, mas a igreja prostituta. Será que eu tenho base bíblica para isso? Aquela mulher que foi encontrar com Jesus no poço da... A gente não sabe o nome dela, sabe que ela era samaritana. E ela tinha muitos homens. Mas essa igreja, uma vez eu escutei do bispo Mano, ele falou assim: não tem ninguém melhor que tem a agenda de toda uma cidade que uma prostituta. Essa mulher, quando converteu, entrou em contato com toda a cidade e trouxe a cidade aos pés de Jesus. Agora vem cá, não foi depois de passado um ano, aquela mulher aceitou Jesus no poço. Passou-se um ano, aquela mulher ela vai pregar a cidade. E calhou-se que Jesus, depois de um ano que ela havia entregado a vida para Jesus, passando novamente por Samaria, então aquela mulher fala com a cidade assim: olha, Jesus está vindo aí. Toda a cidade vai ouvir Jesus. Foi assim? Foi depois de um ano? Foi, doutor? Foi não? Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? Não, aliás, quantos anos tinham de formação dos discípulos com Jesus? O discípulo mais velhinho, tinha quantos anos de convertido? 3? Nem 3. Porque Jesus inicia o ministério dele, primeiro pregando as multidões. Segundo alguns relatos, diz que Jesus só vai chamar os seus discípulos passado algum tempo. E segundo alguns estudos que eu fiz, me parece que o mais velhinho tinha 1 ano e 8 meses.
esses mais velhinhos de 1 ano e 8 meses, e mandou eles irem à cidade, a comissão dos 70. Bom, e ele disse para eles fazerem o quê? Orar pelos enfermos? Foi? Jesus mandou eles orar pelo enfermo? Nunca vi Jesus mandar ninguém orar pelo enfermo. Eu sempre vejo Jesus mandando curar o enfermo. Jesus falou o seguinte: se alguém tiver algum enfermo lá, cura ele. Se tiver algum endemoniado, ele falou assim: chama o pastor. Foi? Encontrou o endemoniado, chama o apóstolo. Se o apóstolo não tiver, é apóstolo. Se a apóstolo não tiver, aí é a pastora Rana. Se a pastora Rana não tiver, pastora Juliana. Se a pastora Juliana não tiver, pastor Fabiano. Foi assim? Jesus ensinou assim? O que ele ensinou para a gente? Resolve esse demônio que socorre. Eu tenho falado o seguinte, sabe? Às vezes as pessoas vão falar assim: eu quero viver igual Jesus. Nós cantamos isso aqui. Cadê o profeta ali, tangedor aqui? Cadê ele? Orão, nós cantamos que a gente não quer viver de emoção, não foi? Nós cantamos alguma coisa, vem viver em mim, não foi? Não é isso? Você quer subir aqui de uma vez para pegar essa canção aqui? Está acompanhando? O que essa moça fez? O que a Eva fez? Ela comeu que não deveria ter comido. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ela pegou, deu para o marido. O marido comeu. O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos, gente, o que aconteceu? Eles foram expulsos de onde? Paraíso. Por quê? Porque o pecado entrou na terra. Vem cá. Deus disse para que o homem e a mulher tivessem o quê? Domínio. E que pudesse sujeitar a terra. Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele vai nos ensinar uma coisa importante. Ele vai falar assim: como nós devemos orar. E tem uma parte da oração, Ele fala assim: assim na terra, seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu. Fala comigo assim: meu Deus. Então a vontade de Deus é transformar a terra em céu. Você entendeu isso? Então olha assim, fala comigo assim: a vontade de Deus é transformar a terra no céu. Antes de Adão e Eva pecarem, eles estavam gerando a terra no céu. Mas como Adão e Eva pecaram, o domínio que Deus deu ao homem e à mulher para ter e sujeitar passou para quem? Para quem? Para Satanás. Por que passou para Satanás? Porque Satanás, até aquele momento, ele não tinha pega na humanidade. Satanás, ele começa a falar. Fala comigo assim: Satanás fala muito. Ele começa a falar no ouvido da Eva. Depois a Eva fala no ouvido do Adão. E de repente a Eva e o Adão, porque deram ouvidos à fala de Satanás, entregaram para Satanás o que Deus havia dado a eles. O que Deus deu a eles? Deus deu a eles o domínio, para que o céu fosse manifesto na terra. A terra que foi feita para ser como o céu, ela se tornou refém de um domínio das trevas. E tudo aquilo que Deus planejou para que acontecesse na terra, num determinado momento, aquilo ficou meio que em penumbra, ficou distante de um propósito do coração de Deus. Mas ao mesmo tempo em que o homem pega e perde o domínio, em Gênesis 3,15, Deus já traz o plano de resgate. E Ele fala a respeito do descendente que vai ferir a cabeça de Satanás. Deus já está falando do plano da redenção. E quando Ele está falando do plano da redenção, Ele já falou do Filho. Mas você pega todo o Antigo Testamento e você vai ver os profetas falando sobre Jesus. Você pega, por exemplo, Isaías 60, onde ele fala que as trevas, elas cobrem a terra, mas vem a resplandecer
quando nós chegamos no Novo Testamento, então os evangelhos falam daquele que veio, e ele fala daquele que habitou no meio de nós, ele fala daquele que veio por através de uma gravidez de uma virgem, Maria, e fala a respeito de um homem que não conheceu o pecado, mas fala a respeito de Jesus andando na terra, manifestando o céu, porque quando Jesus ele anda na terra, ele manifesta o céu, porque os cegos agora enxergam, porque os surdos agora estão ouvindo, porque os coxos agora estão correndo, porque assim foi anunciado uma boa nova. E todo mundo que escuta Jesus fala: ei, esse aí ensina diferente do que os demais, porque esse ensina como quem tem autoridade. Jesus ele começa a trazer o céu para a terra. Então, onde Jesus coloca os seus pés, novidade acontece. Os endemoniados são libertos. Ei, o endemoniado de Gadara, o gadareno, o homem que ficava possesso, nem corrente prendia mais ele. Eu fico imaginando esse gadareno, o homem hostil, tão forte, que nenhuma cadeia podia segurá-lo, e aquele homem que todo mundo tinha medo dele. Mas quando ele vê Jesus chegando, os demônios dizem: ei, que tenho eu contigo, filho de Deus. E de repente, aquele que era atribulado por demônios está sentado com Jesus, conversando, são. Não tem mais perturbação, não tem mais violência, agora tem calmaria, agora tem alegria. E aí Jesus conversa com ele e as pessoas passam e começam a perguntar: ei, não é esse aí, aquele endemoniado? Não, pode ser. Não, mas é ele mesmo, olha lá. Não, mas ele está diferente. Não, mas é ele. Ah, sei lá, vai lá perguntar se é ele. Aí chegam para ele e perguntam: ei, me tira uma dúvida aqui. Você era aquele homem que vivia aí nos cemitérios? Você é aquele homem que dormia nos cemitérios em cima das cordas? Você é aquele homem que amedrontava todo mundo? Ei, é você? Aí ele vai dizer assim: sim, eu era aquele homem. Aí vem instintivamente vem a segunda pergunta: o que aconteceu com você? E de repente aquele homem ele vai dizer: olha, um homem chamado Jesus veio até a mim. E eu não sei te dizer como, eu não me lembro muito das coisas, eu só sei que eu não tinha paz. E depois que Jesus veio, depois que Jesus se apresentou a mim, eu recobrei minha sanidade mental. Depois que Jesus se apresentou a mim, eu me sinto
lembrou que naquele dia Jesus estava na mesa, comendo pão com manteiga, tomando um guaraná. Como é que chama um guaraná que eu gosto, que é daqui da terra? Como é que chama aquele guaraná que a gente come? Guaraviton. Tomando Guaraviton. E aí, de repente, aquele pessoal, todo mundo perguntando a Lázaro: Lázaro, o que aconteceu com você? Ele fala assim: foi Jesus. E eles falam assim: quem é esse Jesus? É esse aqui, está sentado aqui do meu lado. Esse é o lindão, esse é o cheiroso, esse é aquele que contou a minha história. Ei, aí o Lázaro fala o seguinte: o negócio não é comigo, o negócio é com Jesus. Ei, porque não sou eu que faço, é Jesus que faz. E Lázaro então mostra Jesus. E as pessoas vão até Jesus. E sabe o que está acontecendo? O Lázaro não entendeu que ele é a igreja da bênção. O Lázaro não entendeu que ele é a catedral do avivamento. Você sabe o que aconteceu? O Lázaro não entendeu que ele não tem que correr atrás da bênção, mas ele precisa andar com Jesus e simplesmente manifestar a presença. Você está entendendo isso? Pelo amor de Deus, você está entendendo isso? Fala alguma coisa para mim, pelo amor de Deus. Agora veja o seguinte: passa esse tempo todo, Jesus andando com eles, Jesus fazendo as coisas com eles, Jesus mostrando como se faz, Jesus enviando os 70 para fazer, Jesus comunicando o amor, sendo amor, Jesus estando com eles o tempo inteiro. Chega um tempo que Jesus vai falar com eles assim: está próximo do dia de eu ir. E o Pedro está tentando fazer Jesus não ir. O Pedro não entende, porque o Pedro ainda não teve a descida do Espírito. Deus não tem morado sobre ele ainda. E o Pedro está falando assim: não, Jesus, está amarrado. Não está na Bíblia, tá? Está amarrado de Pedro. Essa é uma versão atualíssima minha. Pedro fala assim: está amarrado, Senhor. Ele fala assim: eu que te amarro. Arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Porque convém que eu vá. Porque se eu não for, quem que não vem? Se eu não for, quem que não vem? O Espírito Santo de Deus. Uau! Então Jesus, ele vem de algo. Jesus, ele não vem na terra apenas para salvar o perdido. Ele veio para isso, ele veio para salvar. Mas Jesus veio para restaurar um propósito. Qual é o propósito que Jesus vai restaurar? O propósito de nós sabermos hospedar o Espírito Santo de Deus. O propósito do qual eu e você somos aquele que o Espírito Santo de Deus reside e mora. O propósito que a igreja não é parede, a igreja é você. O propósito é que nós não corremos mais atrás da cabeça, mas nós somos a bênção do mundo. Então ele não veio para te salvar, mas ele veio para te dar um propósito, para fazer você ser uma bênção aonde quer que você esteja. Você está entendendo isso? Então, reunidos no cenário da oração, estavam lá os discípulos e mais uma turma juntos. E de repente eles perseveravam unânimes em oração. 10 dias se passou. E quando se passaram 10 dias, algumas pessoas saíram da reunião. Algumas pessoas ficaram 1, 2 ou 3 dias. Porque nós aprendemos que quem não é perseverante não tem o fruto da perseverança. Porque nós entendemos que aqueles que não sabem aguardar a promessa, eles provavelmente estão retardando que a promessa aconteça na vida dele. Porque ele não consegue exercitar a fé nos momentos das maiores adversidades. Sabe o que ele faz? Ele pede arrego. Ele sai da presença. Porque ele começa a murmurar. Ele começa a dizer que Deus esqueceu dele. Ele começa a esquecer essas coisas. Sabe por que ele fala isso? Porque ele ainda não entendeu que Deus chamou ele para ser isso. Porque ele vai querendo só a bênção. Aí tem aquelas outras pessoas que só recebem a bênção, mas se afastam do abençoador. A bênção se torna uma grande maldição na vida deles. Tenho conhecido algumas pessoas que ganharam casas, ganharam carros. E hoje, quando você fala para esse irmão, a gente usa uma expressão: cara, não sei se eu choco você, mas acredito que não. Mas se eu chocar, depois você resolve com o apóstolo. Aí a gente fala assim com eles assim: vamos dar uma chapadinha no cheiroso? Entenderam nada, né? Entendeu? A Bíblia fala que
exala bem bom perfume, né? Fala assim, Jesus é cheiroso. Fala assim, quem anda com cheiroso, exala o cheiro do cheiroso. Entendeu? O que é dar uma chapadinha no cheiroso? É passar um tempo presente nele. Agora vem cá, pastorzão, vem. Ó, eu passei perfume. Eu não sei se está cheiroso. Tu cheiroso? Cheira aqui, dá Mas se eu e o pastorzão começar a dar junto agora, bem íntimo, aqui ó, colado, aí ele vai chorar. Chora aí. Tá chorando. Vem o consolo do Senhor sobre ele. De repente você concorda comigo que aquele cheiro que está em mim passa para ele. Vem cá, gente, você está aí. Passa ou não passa? Passa ou não passa? Então quando ele fala que eu e você nós temos um bom perfume de Cristo, não é porque ele veio e deu a baforada do você não foi na grife do céu, você não foi lá na mesa do Pedro e comprou um cheiro do céu. Foi assim que você fez? Não. Esse cheiro foi transmitido por presença, por andar junto. E aquilo que estava em mim, lembra que eu falei com você que a unção é uma pessoa, passa a estar nele. E aonde ele está, qual aroma que vai cheirar? Qual aroma que você vai cheirar? O aroma de Cristo, porque ele passa a ter por Cristo. Qual aroma cheiroso? Então a gente começa a ser a igreja tributidade cheirosa para Jesus. Porque nós começamos a exalar o bom perfume de Cristo. Agora vem, estou acabando, tá bom? Estou acabando, já falei estou acabando quantas vezes? 2. Posso mais um pouquinho, gente? Amém? Aí, queridão, você está perto do cheiroso, porque você persevera no cheiroso. Eu não me lembro quantas pessoas que entraram no Senado agora, eu não me lembro. Sei que ficaram 120. Lembra quantas pessoas entraram no Senado? Não sei se foram 400. Sei que entrou mais gente, mas só 120 ficou. Só 120 perseverou. No 10º dia. Fala comigo assim, no 10º dia. Olha, ninguém foi para casa. Eles estavam todos chapando ali, orando, contando os calos de Jesus. Ninguém tinha pressa de ir para casa. Eles estavam simplesmente usufruindo da presença de um dos outros e aguardando a presença do Criador. De repente, o que acontece? De repente, escute, quando a Bíblia fala de repente, significa que não é no seu tempo, é no de repente de Deus. Quando ele fala de repente, ele está falando assim, no tempo em que a Juliana orou, Deus veio. Não, ela está orando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. No 10º dia ela está pensando, será que o Senhor não está ouvindo as minhas preces? Ou de repente ela pensou, e já no 2º dia, mas ela perseverou. E aí de repente, o que veio do céu? O que veio do céu? O que veio do céu? O que veio do céu, gente? Veio o papagaio do céu. Foi isso? O balão que soltaram, caiu na casa. Foi isso? O que veio do céu? Veio um som. Faça um som. Faça um som para mim aí, faça um som. Rapaz, vocês são muito de sonho. Faz um som para mim aí, faz um som para mim. Que som que veio? Que som? Sei lá, eu sei que veio um som. E diante da cabeça dele existiam labaredas de línguas. E eles começaram a falar em novas línguas. Uma nova linguagem entrou na terra, mas ela veio do céu. E aí ela toca a terra, e a terra manifesta o
começou um derramamento do céu invadindo a terra, levantando um propósito para que eu e você sejamos uma bênção. E desde aquele dia não se parou mais. E desde aquele dia está reunido com um grupo de jovens e adolescentes. É um lugar propício para que o som da terra venha. Em qualquer lugar que nós vamos, nós vivemos um avivamento. Porque o avivamento é quando o joelho se dobra, e quando nós aceitamos o Cristo, e quando o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. Mas o avivado de Jeová, o homem e a mulher de Deus cuspindo pelo céu, é esse homem e essa mulher que entendeu que ele é a bênção, e aonde quer que ele passa, muda todas as estações. Eu não levo mais para a igreja, eu sou a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E aonde quer que eu estou, eu anuncio as boas novas de Cristo. Sabe o que precisa? Para que a grande oportunidade, para que o mundo inteiro comece a relatar nos seus telejornais. Algo incrível está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Os índices de violência diminuem. O tráfico está em 0%. Algo incrível está acontecendo no Rio de Janeiro. Eles estão descobrindo jazidas de ouro, petróleo, lugares que eles não procuravam mais. Agora, o estado do Rio de Janeiro descobriu uma grande macia de petróleo. E as pessoas estão mudando, estão vindo para o Rio, não vai sair pelo Rio. E quando perguntaram assim, mas o que aconteceu lá? A gente que está pegando fogo, há uma língua nova sendo falada, e há um povo desatado que está manifestando o amor de Jesus Cristo em todos os lugares. Mas será que isso é possível? Lógico. Uma prostituta levou uma cidade. Porque a Bíblia diz: tudo pode aquele que crê. A grande diferença é que talvez a gente tenha a retórica da fé, mas não temos a prática de quem crê. O que nós precisamos fazer nesses dias é alinhar a retórica com a prática da vida. E entender que você é um agente do reino, sendo médico, que você é um agente do rei, sendo professor, salgadeira, boleira, vendendo chup-chup na praia. Seja onde você estiver, você é um mensageiro do reino das boas novas, porque esse é o seu propósito. Você acredita nisso? Quantos de vocês acreditam nisso? Fiquem de pé, por favor. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo René Bastos. Estamos aqui com a Vitória Ferreira, uma adolescente que acabou de chegar de um encontro para jovens. E eu gostaria de saber, Vitória, como adolescente, o que te fez seguir os caminhos de Jesus e deixar o caminho do mundo? Através pela minha mãe, porque eu vi ela sendo muito usada pelo Senhor e me deu vontade de viver isso também. Então eu achei muito interessante e isso me foi aproximando cada vez mais e mais de Deus. E qual a mensagem que você deixa para os outros jovens que ainda não conheceram Jesus? Se eles estão no mundo, eles têm que sair, porque eles estão perdendo uma coisa incrível, que é o Senhor Jesus, e se aproximar mais e receber mais cada dia. Muito obrigada. Grazi Ferreira, da tribo de Gade, para o Tempo de Paz. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo René Bastos. Estamos aqui com a apóstola Silvana Bastos e eu gostaria de saber, apóstola, como e quando foi que a senhora se encontrou verdadeiramente com Deus? Bem, isso aí foi uma coisa assim, muito especial. Eu creio que foi há uns 20 e poucos anos atrás.
eu estava dentro da minha casa e houve um aniversário da irmã do meu esposo e ele cedeu a casa porque a nossa casa tinha um espaço para churrasco. E a irmã no caso a minha cunhada, ela já era evangélica, né? E nesse aniversário ela chamou a igreja para estar lá comemorando. Só que seria um churrasco durante o dia, não apareceu ninguém. E à noite houve um culto de gratidão na igreja e ela nos convidou para ir. A princípio eu não queria, relutei muito em ir a esse culto, essa reunião. Mas a minha filha Hannah, a pastora Hannah, com 5 anos de idade, começou a chorar pedindo que a gente fosse a essa reunião. E nós acabamos, depois de muito relutar, fomos a essa reunião. E depois da reunião, a minha cunhada pediu que ela pudesse levar para lá para casa, um pequeno grupo de irmãos. E eles foram, inclusive o pastor foi. E começaram o churrasco, eu fiquei meio sem graça, porque eu não conhecia as pessoas, de estar próxima a eles, né, estar reunidos com eles. E eu fiquei no meu cantinho. Mas uma irmã, você vê como é que o Espírito Santo faz com a gente. Uma irmã saiu do meio, que era no terraço, foi no terraço, saiu do meio da reunião, do meio do grupo, e desceu, foi até onde eu estava e me chamou para que eu subisse. E eu fiquei desconcertada pela maneira que ela chegou até mim, né? E eu acabei subindo. E quando eu cheguei lá em cima, estava só um lugarzinho do lado do meu esposo. E eu sentei ali. E comecei a ouvir aqueles hinos, né? Aquelas músicas lindas, maravilhosas. E aquilo foi tocando no meu coração. E daqui a pouco o pastor que estava lá, o pastor Fernando, ele começou a falar do amor de Deus, do plano de Deus para a vida de todos que ainda não o conhecem. E aquela palavra foi entrando, e ali o Senhor me visitou e me separou para Ele. E aí nós estamos aí servindo o Senhor já tem um tempo já. E hoje pastoreando a igreja, né, podendo fazer por outras pessoas o mesmo que fizeram. Qual é o sentimento nutrido dentro da senhora? É gratidão. Gratidão a Deus. Só isso, só gratidão. Muito obrigada. Grazi Ferreira, da tribo de Gade, para Tempo de Paz. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo René Bastos. Hoje aqui na tribo de Gade, tivemos a presença do pastor Cadu, que é da Igreja Metodista de Muriaé. Foi um mover muito grande, uma palavra muito forte, e eu gostaria, pastor, que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que não puderam estar conosco. Ok, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha, nós liberamos uma palavra sobre aquilo que nós temos crido a respeito de um tempo muito propício para todo homem e toda mulher de Deus que ama o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, de anunciar e manifestar a glória do Senhor sobre a face da terra. Entendemos que a igreja do Senhor, ela é uma igreja que precisa avançar, e avançando, ela precisa liberar os sinais e as maravilhas. Essa igreja que foi ungida para trazer vida aos lugares onde não possui vida. Basicamente foi isso que nós ministramos. Você que não pôde vir, que você seja abençoado, agraciado pela bênção do Senhor e que você se torne essa igreja que avança na manifestação dos sinais proféticos. Muito obrigada. E a vocês que não puderam estar conosco, esperamos a volta do pastor mais vezes e fica aí o convite para todos. Grazi Ferreira, da tribo de Gade. Louvor, palavra, celebração, fé, consagração, compromisso, liberdade, comunhão, esperança. Programa Tempo de Paz, com o apóstolo René Bastos.